Em um mundo onde deuses abandonaram a humanidade, um homem desperta o sistema proibido chamado War God System. Agora, a cada batalha e evento superado o torna ainda mais forte, e inimigos poderosos derrotados o aproximam ainda mais da divindade. No entanto, enquanto ele se torna forte, o próprio céu tenta destruí-lo, e esse não é um anime sobre o nascimento de um herói, e sim sobre o nascimento do deus da guerra, mas não é o Kratos. Mas antes da gente continuar esse vídeo, deixa o like e o comentário aí embaixo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E é isso, vamos bora pro vídeo. O herói dessa história se chama An Lin. Ele é um jovem determinado que vive sozinho, mas que carrega dentro de si um grande sonho: se tornar um cultivador poderoso, capaz de desafiar qualquer limite. Quando An Lin completa 18 anos de idade, algo completamente inesperado acontece. De repente, alguém bate na porta dele e o clima do ambiente começa a mudar, ficando pesado e misterioso. Sentindo que tem alguma coisa muito errada, An Lin ativa os seus olhos espirituais para tentar descobrir quem tá do lado de fora. Nesse instante, uma energia intensa e desconhecida se manifesta diante dele. O invasor parece admirar bastante a habilidade que o nosso herói acabou de demonstrar. Quando An Lin tenta pedir ajuda, um idoso brilhante atravessa a porta em um clarão de luz, tomando o controle da situação e levando o jovem consigo para um lugar desconhecido. Esse lugar é a fronteira entre o mundo mortal e o mundo espiritual, o famoso limbo. Sem nem dar tempo para An Lin fazer perguntas, o velho olha fixamente para ele e entrega algo que muda completamente o destino do garoto. Esse é um sistema divino, uma ferramenta lendária que concede ao seu portador o poder de um deus. Como se isso já não fosse o bastante, o idoso também entrega uma carta de recomendação, permitindo assim que An Lin ingresse em uma das academias de cultivo mais renomadas de todo o mundo espiritual. Após entregar o presente e dar essa moral pro garoto, o idoso simplesmente desaparece, deixando o coitado do An Lin bastante confuso, mas completamente empolgado com a ideia de finalmente conhecer o tão sonhado mundo espiritual. Sem nenhum aviso, um bichinho espiritual surge diante dele. Essa é uma pequena criatura que apenas o An Lin consegue ver. Pouco depois, uma energia estranha começa a se manifestar, revelando que alguém tá tentando atravessar o portal para aquele mundo. O bichinho olha para ele e pergunta se deseja ajudar a pessoa a entrar. O An Lin, curioso e de bom coração, responde que sim. Assim que ele aceita, o portão se abre e um clarão de energia aparece. De repente, uma garota cai em cima dele, derrubando ele no chão. Enquanto ela o ajuda a se levantar, o bichinho muda completamente a roupa do An Lin, deixando ele com um visual bem estiloso e chamativo. Agora o moleque tá pronto pra fazer a garota ser a waifu dele. Essa garota é chamada de Xiaolan. Ela sorri e elogia a roupa do nosso herói, achando que o visual tá bem interessante. Depois de se apresentarem, a Xiaolan segura a mão do An Lin e manda ele segui-la. Ao passarem pelo imenso portão, a Xiaolan começa a explicar um pouco sobre a escola de cultivo que ambos vão frequentar. Mais adiante, eles percebem uma grande movimentação, já que tava rolando um teste para medir o nível de poder dos alunos. O processo era bem simples, bastava encostar a mão em uma pedra espiritual. Ela automaticamente classificava o cultivador, determinando em qual classe ele seria colocado. Na frente, várias pessoas importantes já estavam fazendo o teste e o local estava cheio de espectadores atentos. Quando o nosso herói pergunta qual o nível da Xiaolian, ela é chamada para fazer o teste naquele exato momento. Assim que ela se aproxima, vários garotos começam a gritar o nome dela, demonstrando que ela é bem conhecida por ali. Ao tocar na pedra, o resultado aparece: classe 1, uma das classificações mais altas possíveis. Logo depois, o próximo nome a ser chamado, é claro que é o nosso herói, An Lin. Ele tá bem nervoso, já que nunca cultivou nada em toda a sua vida, então ele pega a sua carta de recomendação e entrega à avaliadora. Quando a avaliadora lê o nome do remetente, um cultivador lendário que alcançou a imortalidade, todos ficam bem surpresos e começam a admirar o garoto, comentando que ele deve ser alguém bem importante. Mas a gente sabe muito bem como esses animes funcionam, certeza que ele vai cair numa classificação mais baixa, fica vendo. Um numerologista que estava à frente da plateia usa o seu poder para analisar o An Lin e sente algo diferente nele, afirmando que o nosso herói ainda vai surpreender todo mundo. Ao ouvir isso, a multidão começa a gritar ainda mais alto o nome dele, animando o jovem para que ele finalmente possua coragem para colocar a mão na pedra. Mas pro choque de todo mundo da plateia, menos pro nosso que já vimos 1 milhão de animes, o resultado o coloca na pior classificação da história da escola. O bichinho do sistema aparece e informa que ele tá detectando alto nível de ódio e desprezo sendo direcionado ao coitado do nosso herói. Enquanto outro aluno também faz o teste, é possível ver que ele obtém uma classificação bem baixa e fica bem irritado e decide colocar a culpa toda no An Lin, dizendo que ele deu azar. De repente, um cara aleatório aparece e desafia o nosso herói para um X1. É um duelo típico entre cultivadores. Porém, como o An Lin ainda não sabe nem como cultivar, a Xiaolan o puxa rapidamente pelo braço e sai correndo, levando ele direto pro dormitório da escola. Durante a noite, enquanto conversa com o sistema, o An Lin
descobre que precisa praticar para subir de nível. Basicamente é igual solo leveling, ele tem que ir cumprindo algumas tarefas para poder subir de nível e depois ficar muito forte. A primeira tarefa do sistema é bem simples, fazer flexões. Assim que ele termina o exercício, o corpo dele é aprimorado, alcançando o primeiro estágio. Logo depois ele faz mais 20 e sobe para o segundo estágio. Com 100 flexões ele chega ao terceiro estágio e para avançar novamente o sistema revela algo bem assustador. Agora ele vai precisar fazer 10 bilhões de flexões para poder alcançar o próximo nível. E eu tenho certeza que nem se eu passasse a minha vida inteira fazendo flexão chegaria a 10 bilhões. Sem saber por onde começar ou como evoluir, Anlin decide procurar Xiao Lan para pedir ajuda para ela. No entanto, ao abrir a porta ele percebe algo estranho. Do lado de fora alguém tá tentando atacá-lo. Como nosso herói já tá no terceiro nível de força, ele consegue descer a porrada no cara com uma facilidade bem alta. Quem o atacou era ninguém menos que o gordinho do teste, o famoso Dao Bao. Ele é conhecido entre os alunos por ser preguiçoso, mas perigoso quando tá bem irritado. Pra não perder a batalha, o gordinho saca um talismã misterioso e ativa um poder que faz o chão tremer e o ar ficar bem denso, liberando energia espiritual assustadora. Nesse momento, o sistema hack do Anlin o alerta de que ele não pode se defender diretamente contra esse tipo de ataque, pois a diferença de energia é muito grande. O sistema informa que a única chance dele é usar o portal celestial para quebrar o talismã que o inimigo tá utilizando, mas o sistema o alerta que é um método extremamente arriscado, já que ele ainda não domina completamente essa habilidade. Mesmo assim, o Anlin não tem muita opção e se prepara para tentar, mas acaba nem precisando usar o portal, já que a Xiao Lan aparece de repente. Ela bloqueia o ataque com uma luz dourada que brilha por todo o pátio. Logo depois, o verdadeiro gordinho começa a gritar do lado de fora da porta, exigindo que alguém deixe ele entrar. O falso gordinho que estava diante deles percebe que foi descoberto e tenta atacar a Xiao Lan desesperadamente, mas o Anlin reage rápido. Ele entra na frente dela e ativa o seu portal celestial, liberando energia que rasga o chão e obriga o inimigo a recuar. Aproveitando o momento, a Xiao Lan canaliza o seu próprio poder espiritual e expulsa o impostor dali, encerrando o confronto. Com o problema resolvido, a garota se aproxima de Anlin e, ainda um pouco ofegante, ela fala que veio para aquela academia com o único propósito: buscar poder suficiente para poder proteger as pessoas que ela ama. Ao olhar para o nosso herói, a Xiao Lan sente algo diferente, uma presença que a faz acreditar que ele um dia se tornará alguém incrível e admirado por todos. Até que esse dia chegue, ela promete ficar ao seu lado e protegê-lo. O Anlin escuta tudo com um sorriso sincero e aceita, sentindo uma nova motivação nascer dentro dele. E quem não ia querer ser protegido por uma mulher bonitona dessas aqui, tá maluco? Logo no dia seguinte, os dois seguem juntos pro primeiro dia de aula na academia espiritual. Enquanto caminhava pelos corredores cheios de cultivadores, Anlin decide usar um dos seus poderes que desbloqueou recentemente, a capacidade de escutar conversas à distância. O cara basicamente gosta muito de fofoca e quer escutar o que todo mundo tá falando. Sensacional. Mas o que ele não esperava é que todo mundo tá falando dele, e ele acaba descobrindo que a maioria tava chamando ele de bandido e culpando ele pelos últimos incidentes. Coitado dele. Mesmo incomodado, ele tenta ignorar os comentários e entra na sala de aula. Lá ele descobre que o instrutor deles é um ancião que assumiu a forma de uma árvore viva. Os seus galhos se movem enquanto ele fala, explicando os conceitos sobre energias e raízes espirituais. De repente, uma mulher bonitona aparece através de um portal de luz, e logo em seguida um cara bonitão também surge do lado dela, atraindo a atenção de todo mundo. O nosso herói percebe que a Xiao Lan está no mesmo nível dessas pessoas, e em beleza, origem e poder. Mas diferente delas, ele sente uma conexão verdadeira com ela, algo que vai além das aparências. Ao ouvir isso, a garota fica sem braça e cora pra ele. E a regra é clara, se corou dá pra chipar. Continuando, o professor começa a aula e pede pra que todos fechem os olhos. Anlin, curioso, decide usar os seus olhos espirituais pra tentar entender o que é que tá acontecendo. Ele então vê que todos ao seu redor estão cultivando energia espiritual, absorvendo partículas brilhantes do ar. Logo depois, a aula de esgrima é iniciada e ela é ministrada por um ancião em forma de espada, o que deixa todos confusos e o Anlin quase solta uma risada. Em seguida vem mais um professor, dessa vez em forma de bola de fogo. Também tem um professor em forma de martelo gigante, cada um vai ensinando um tipo de poder diferente. E por último, chega a vez de uma professora de aparência humana. Anlin se anima, achando que finalmente vai entender alguma coisa. Diferente dos outros mestres, a professora distribui para todos celulares movidos a energia espiritual. A professora basicamente está querendo deixar eles com a dopamina daquele jeito. Ela explica que a missão deles é usar o aparelho o máximo possível para aprender a canalizar e equilibrar a energia. E eu acho que eu sou um mestre nisso aqui, já que eu uso o celular toda hora. Logo depois, o próximo professor é o famoso mestre da numerologia, um sujeito bem estranho e calmo. Ele simplesmente manda todos dormirem e anotarem seus sonhos. Depois de contar até 3, a Anlin começa a sentir o corpo relaxar e acaba adormecendo profundamente. Quando Anlin acordou, a aula
escola já havia mudado, agora era a aula de magia que estava acontecendo. A professora acaba chamando o aluno mais bonito da classe e o próprio Anlin para treinarem juntos. Para proteger o nosso herói, a Xiaolan entra na frente e começa a atacar o aluno mais bonitão. Mesmo a garota sendo forte, o nível entre os dois parece ser bem grande. A linhagem espiritual dela acaba deixando o cabeludo bem pressionado, porém ele mesmo diz que ela não cultivou bastante. Logo em seguida, ele pressiona a garota contra o chão usando o seu poder. Quando ele iria acertá-la com um golpe mais forte, o Anlin entra na frente e ativa o seu portal celestial mais uma vez. Ao ver o Anlin todo boladão com seu poder ativo, a professora fica bem impressionada, mas mantém a sua cara padrão. Animado, o cabeludo continua o treino e prende os dois com algumas correntes. De alguma maneira, o Anlin consegue quebrá-las e no meio do combate ele evolui para o quarto estágio. Depois de libertar esse poder, o nosso herói sente que seu corpo começou a fraquejar e o bonitão cabeludo chegou na humildade e disse que perdeu. O cara, além de ser forte, é humilde pra caramba. Depois disso, a professora cai fora e manda os alunos estudarem sozinhos. Quando a professora vai embora, o bonitão elogia os dois novatos e oferece ajuda caso eles queiram evoluir o seu poder. Como o Anlin agora precisa de várias pedras de cultivo para atingir o próximo estágio, ele não segura a boca e pede algumas delas. O cara, com a sua humildade infinita e querendo farmar ainda mais aura nesse anime, dá um anel ao nosso protagonista, que equivale a 1000 pedras de cultivo. Depois disso, a gente descobre o nome desse maluco, que se chama Sheng. Ele pergunta ao Anlin se ele gosta de coisas militares, e com lágrimas em seus olhos, o herói diz que sim. É então que o Sheng se despede igual um militar. Logo depois, uma outra garota habilidosa e bonita aparece. Ela se chama Su e fala que espera ser amiga dos nossos heróis principais. De volta pro seu quarto, Anlin usa suas pedras para subir de nível mais uma vez. Agora, o sistema deu um novo desafio pro nosso herói. Ele precisa participar de um jogo do Fortnite. Ele vai ter que ficar nesse Battle Royale da escola e ficar entre os 50 melhores. Caso ele falhe nesse desafio, o sistema de hack divino vai transformar ele em uma mulher, e a transformação vai durar 1 ano. Fora do dormitório, Anlin tenta descobrir se os seus amigos ainda vão gostar dele caso ele se transforme em uma mulher. E rapaz, eu acho que o pessoal vai gostar sim. De volta ao seu quarto, nosso herói decide fazer o possível para se tornar o mais forte da escola, e assim não se tornar uma mulher. Para evoluir pro próximo estágio, nosso herói decide pegar uma missão do sistema. Dessa vez, o sistema informa que ele precisa derrotar alguém que esteja no 9º estágio acima disso, o que deixa o cara completamente surpreso e preocupado, já que esse desafio é praticamente impossível. O cara tá no nível 4 e já querem que ele pegue alguém do 9º estágio. Como a sua melhor amiga na escola tá no 10º estágio, ele pensa em pedir pra ela perder uma luta de propósito, apenas para que ele consiga cumprir sua missão. No entanto, no momento de falar com ela, a vergonha fala mais alto e ele acaba travando bastante, falhando completamente no seu plano. Sem saber o que fazer, ele decide pedir ajuda pro seu amigo Sheng, conhecido por ser um dos alunos mais populares e disciplinados da academia, além de ser muito humilde. Mas quando ele ouve o pedido, o Sheng solta um suspiro e manda o Anlin parar de tentar arrumar atalhos e começar a cultivar de verdade. Ele deixa claro que não apoia esse tipo de prática, mas mesmo desanimado, nosso herói não desiste. No dia seguinte, ele cria coragem e tenta novamente pedir pra Xiaolan perder uma luta contra ele. Ele conta tudo pra garota, mas ela acaba entendendo tudo errado e começa a acreditar que ele na verdade estava tentando se declarar pra ela. Só de imaginar essa possibilidade, a Xiaolan fica completamente sem graça. O rosto dela fica todo vermelho e ela começa a se enrolar nas palavras. No fim das contas, mesmo confusa e envergonhada, ela acaba aceitando ajudar o nosso herói em sua evolução. Durante a noite, em uma conversa com o Sheng, o Anlin pede pro cabeludo ensinar pra ele alguns golpes furtivos, já que ele quer aprender técnicas novas pra poder se defender e quem sabe impressionar a garota. O Sheng ri da ideia, mas aceita ensinar. Ele explica que tem uma técnica antiga chamada formação das correntes divinas. Esse é um tipo de golpe rápido e preciso que pode surpreender até mesmo um inimigo mais experiente. No dia seguinte, o Anlin decide testar o novo golpe. Ele tenta usar a técnica de forma brincalhona na Xiaolan, mas ele acaba errando bastante o movimento. A garota se assusta e acha que ele quis atacá-la de verdade, começando a chorar. Ao ver ela chorar, o nosso herói perde completamente a concentração e acaba encostando acidentalmente no lugar errado. Ele deixa a situação ainda pior e a garota sai chorando, confusa e furiosa. Ela sai o chamando de idiota, deixando o pobre Anlin completamente sem reação. Coitada da garota e coitado do Anlin que só queria treinar. Após esse desastre, o herói volta arrasado pra casa do Sheng e começa a chorar, desabafando que tudo deu errado. Mais tarde, já de volta ao dormitório, o Anlin tenta relaxar e acaba comendo umas pedras espirituais diferentes, achando que isso poderia ajudá-lo a recuperar sua energia. Mas em vez de ganhar poder, o resultado foi catastrófico. Ele acaba pegando uma diarreia das brabas, uma das piores da sua vida. Enquanto ele tá lá no banheiro sofrendo, o sistema aparece e informa pra ele que ele vai ficar 13 dias inteiros
banheiros com diarreia. Coitado do garoto, mano. Por outro lado, o sistema promete que assim que ela passar, o herói vai desbloquear uma nova habilidade secreta, o que deixa ele entre a esperança e o desespero. Por conta da sua crise intestinal, ele nem mesmo consegue sair do quarto pra pedir desculpas a Xiaolan, o que faz a culpa crescer ainda mais. Os dias passam com ele preso no banheiro e os boatos se espalham por toda a escola. Agora praticamente começa a odiar ainda mais o Anlin, achando que ele tá se escondendo por vergonha ou tramando algo. O cabeludo humilde e gente fina é monitor da classe, então ele decide ir até o dormitório do amigo pra verificar o que tá acontecendo. Ao conversar com o Anlin do lado de fora da porta, o Sheng ouve barulhos estranhos vindos de dentro. Ele começa a acreditar que o garoto tá possuído por um demônio, sem nem imaginar o que o cara tá passando. Preocupado, o cara se senta na frente da porta e começa a usar um poder antigo para remover impurezas espirituais, uma espécie de oração purificadora. Quando ele faz isso, o nosso herói sente uma reação imediata e o corpo inteiro começa a responder, colocando tudo de uma vez pra fora. Vendo que tá surtindo efeito, o Sheng se anima e decide dar o melhor pelo seu amigo, concentrando toda a sua energia espiritual na purificação. O esforço é tanto que o coitado do nosso herói sai com a bunda toda dolorida, encerrando o ritual da forma mais dolorosa possível. Com o passar do tempo, as duas amigas do Anlin vão pra perto do dormitório dele e acabam vendo o garoto bonitão Sheng. Ele tá lá exercendo todo o seu poder espiritual, farmando aura do lado de fora, enquanto o Anlin grita lá dentro como se estivesse passando por um verdadeiro exorcismo. O som é tão intenso que chama a atenção de todo mundo no corredor, mas o cabeludo continua firme, acreditando que tá purificando o seu amigo. Depois de muito esforço e sofrimento, o nosso herói finalmente consegue sair do quarto, ainda meio fraco e cambaleando. Ele saiu pra poder participar do Battle Royale, o grande evento que vai decidir se ele vai continuar sendo um homem, ou se por algum motivo espiritual estranho ele vai acabar se tornando a mulher. Mesmo saindo de casa, o coitado ainda tá com o estômago todo estourado e faltam algumas horas pra maldita dor de barriga passar completamente. Um dos instrutores, um com cara de forma de cachorro falante, percebe o estado deplorável do Anlin e tenta ajudá-lo com alguns feitiços de cura. Logo em seguida, um idoso brilhante aparece e usa o seu poder para enviar todos os estudantes direto pro campo de batalha. Lá a gente finalmente descobre que os professores bizarros têm forma humana. Eles só assumem essas formas estranhas nas aulas, porque tem preguiça de ensinar pessoalmente. Quando todos chegam à arena, o Sheng deixa a humildade de lado e começa a eliminar dezenas de estudantes com ataques rápidos e precisos, mostrando porque ele é considerado um dos melhores da academia. Enquanto a garota mais bonita da escola também entra em ação, colocando os carecas pra correr com o poder tão intenso que o chão chega a rachar. Mas o nosso herói Anlin tá passando tão mal da barriga que nem consegue pensar em lutar. Ele só deseja uma coisa, um pedaço de papel higiênico pra poder se aliviar em paz. Enquanto todos estão trocando golpes e liberando energia espiritual por todos os lados, o Anlin tenta se esconder atrás das pedras, enquanto procura um canto seguro pra se aliviar. Só que a sorte não tá do lado dele, um cara acaba encontrando o esconderijo e tenta começar uma luta. O problema é que com tanto barulho, outros competidores aparecem também, e todos interessados em enfrentar o nosso herói, afinal ele virou famoso na escola. Antes de Anlin começar a reagir, algum desses estudantes atacam o cara que tava tentando derrotá-lo, jogando o infeliz pra longe da arena. Confuso com toda a situação, Anlin pede para que apenas uma pessoa venha enfrentá-lo de cada vez, mas os alunos não escutam e começam a brigar entre si, transformando o campo de batalha em um caos completo. Enquanto o grupo se destrói, Anlin aproveita a oportunidade para finalmente se aliviar. O alívio é tão grande que o sistema hack detecta uma mudança instantânea na energia do seu corpo. Nesse momento, ele adquiriu uma nova habilidade, um golpe tão poderoso que pode fazer uma montanha inteira tremer com um único soco. Depois de 13 dias seguidos de dor e sofrimento, o Anlin sai revigorado, sentindo que o seu corpo está completamente purificado e pronto para lutar. Ele então decide usar sua nova técnica e parte pro combate. Com um único golpe, ele libera uma onda de energia que faz os inimigos voarem pelos ares. Esses 4 adversários estavam todos no 9º estágio, então o sistema imediatamente reconhece o feito do Anlin e promove ele diretamente pro 8º estágio, marcando um salto bem grande no seu poder. Agora o herói sabe que precisa derrotar o máximo possível de oponentes para entrar no top 50 de melhores cultivadores da competição. No meio da confusão, aquele gordinho da Bao aparece. Ele se aproxima do nosso herói e, para surpresa de todos, ele pede ajuda. Parece que o ódio que ele sentia pelo nosso herói já passou. O gordinho explica que encontrou um refúgio secreto onde 291 estudantes mais fracos estão escondidos, morrendo de medo de apanhar durante a luta. Com compaixão no olhar, o gordinho leva Anlin até o local e explica que os alunos mais fracos não querem ser brutalmente molestados, então ele decidiu pedir pro herói derrotar ele de forma pacífica, apenas para poder cumprir o protocolo do evento. Ele também revela o motivo de ter escolhido o Anlin. Mesmo ele sendo forte, o herói nunca usou seu poder para intimidar ninguém, o que fez todos confiarem nele. Com isso, o nosso herói começa a derrotar um por um dos estudantes
estudantes de maneira bem rápida e respeitosa, subindo cada vez mais no ranking. Mas do lado de fora, os espectadores que assistem a luta pelos monitores começam a chamá-lo de trapaceiro e ladrão, falando que ele tá se aproveitando dos mais fracos para subir de posição. Depois de derrotar vários adversários, o sistema emite um alerta repentino. Um cultivador extremamente poderoso tá se aproximando da arena. Wan Lin pensa que pode ser o velho brilhoso de antes, que talvez esteja voltando para testá-lo de outra forma. Mas quando ele levanta a cabeça, ele vê uma figura se aproximando e percebe que estava completamente enganado. Na verdade, é uma garota com um olhar frio e sanguinário, com uma aura densa e ameaçadora. Ela segura uma carta de recomendação com o selo do deus número 1 da matança, e o simples olhar dela já faz o chão estremecer. O nome dessa garota é Liu Qianhuan, mas para facilitar a história aqui, vamos chamar ela de Liu. A garota se aproxima do Wan Lin e o encara friamente, e sem rodeios ela dá duas opções: jogar um jogo com ela ou cair na porrada até um dos dois desmaiar. Com medo de morrer ali, o nosso herói rapidamente responde que ama jogar, e tentando disfarçar o seu nervosismo, ele dá um sorriso forçado. Aparentemente, a Liu não estava interessada em lutar de verdade, o que ela queria mesmo era jogar com ele. Talvez porque Wan Lin fosse o único homem nessa escola que veio do reino dos mortais. Isso despertava nela uma curiosidade enorme, já que ela nunca teve contato direto com alguém desse tipo. O jogo então começa, e Liu começa a fazer várias perguntas sobre o mundo mortal, mostrando interesse genuíno pelas coisas simples da vida humana. Durante essa conversa fica claro que ela sempre quis visitar o reino mortal, mas nunca teve essa chance. Então, enquanto joga, ela vai se divertindo e ao mesmo tempo descobrindo coisas novas sobre esse outro mundo que tanto a intriga. No meio dessas perguntas, a garota muda o tom e começa a fofocar sobre a vida do nosso herói. Ela pergunta na lata se a Xiao Lian é namorada dele. O Wan Lin, surpreso com a pergunta, responde de forma rápida, mas a Liu, desconfiada, começa a usar o seu poder para detectar mentiras. Ela observa cada detalhe da energia dele para ver se o que ele dizia era verdade. No fim, ela faz uma última pergunta mais séria: o que ele pretende dentro dessa escola? A resposta do nosso herói a surpreende completamente. As palavras dele são bem simples e sinceras, fazendo a Liu baixar a guarda e enxergar o Wan Lin como alguém diferente. Depois disso, a garota decide aceitá-lo como um humano útil e anuncia que vai ficar jogando com ele por 3 dias seguidos. Mas há um problema bem sério: se Wan Lin passar esse tempo todo jogando com ela, ele não vai conseguir subir no ranking e o sistema vai transformar ele em mulher, já que ele não vai ter cumprido as metas da competição. Desesperado, o nosso herói pede ajuda ao seu sistema, buscando alguma forma de evitar essa transformação. O sistema responde de forma fria e direta: ele precisa derrotar um certo número de pessoas mais fortes que ele, ou adquirir uma nova habilidade especial, e ela só pode ser encontrada no ponto mais alto do campo de batalha. Sabendo disso, Wan Lin olha pra Liu, tentando não chamar atenção, pede para que eles subam com a vassoura voadora dela e continuem jogando lá no alto, já que o ar por lá é mais limpo e a energia espiritual é mais forte. Enquanto isso, lá embaixo, o instrutor cachorro encontra Xiao Lan e decide contar toda a verdade pra ela. Ele explica que Wan Lin tava com a diarreia braba durante todo esse tempo, e é por isso que ele se afastou e não apareceu mais. A garota fica chocada, mas também aliviada, e percebendo que o motivo do sumiço não foi nada do que ela imaginava, ela fica bem tranquila. De volta aos céus, o Wan Lin chega até uma pedra flutuante, uma rocha espiritual gigante que brilha com energia pura. Ele começa a absorver o poder da terra que emana dela. O sistema informa que para obter a nova habilidade ele precisará passar um dia inteiro absorvendo a energia da pedra, sem interrupções. Enquanto tá lá em cima, o herói vê um cara bonitão de longe, observando silenciosamente, mas num piscar de olhos o sujeito desaparece. O mais curioso é que Liu parece não ter notado nada. A noite cai e o clima entre os dois muda. O nosso herói e a Liu começam a jogar de verdade. Por incrível que pareça, mesmo sendo viciada em jogos, a Liu tá levando uma surra em todas as partidas. Incomodada por estar perdendo, a garota usa sua inteligência e programa o próprio jogo. Ela altera as regras para finalmente conseguir uma vitória sobre o Wan Lin. Quando ela vence, fica bem animada e os dois acabam rindo juntos. No meio dessa conversa, eles fazem uma promessa divertida. No futuro, quando eles deixarem a academia, vão controlar uma empresa de jogos juntos como parceiros. Enquanto o sol começa a nascer e os galos começam a cantar, o Liu relaxa e acaba contando algumas coisas tristes sobre a própria vida. Ele revela que sua infância foi solitária e cheia de responsabilidades pesadas, mas de repente tudo muda por conta da energia que Wan Lin está absorvendo da pedra. A garota acredita que ele mentiu pra ela. Ao usar o seu poder de detectação, ela vê uma energia densa e pulsante ao redor do corpo dele, e sem entender o que tá acontecendo, pensa que ele tá tentando enganá-lo o tempo todo. Irritada, ela se levanta e decide atacar o Wan Lin, achando que foi traída. Nesse momento, o herói finalmente consegue concluir a absorção da energia da Terra, e o sistema anuncia que ele adquiriu um novo poder elemental. O sistema do hack, em voz alta, ordena que ele ataque imediatamente
imediatamente, mas o Anlin resiste. Em vez de revidar, ele grita desesperado pra Liu, pedindo pra que ela confie nele, falando que ele estava sendo sincero o tempo todo e nunca quis enganá-la. Quando a garota interrompe o ataque, o sistema hack começa a emitir alertas dentro da mente do Anlin, obrigando ele a contra-atacar automaticamente. Sem conseguir resistir ao comando, nosso herói lança um ataque direto e acaba acertando a Liu em cheio. Furiosa e ferida, a garota revida na mesma hora, aparecendo na frente dele em um piscar de olhos e encostando uma faca em seu pescoço. O seu olhar frio e ameaçador brilha sobre a luz do céu e por um breve momento os dois ficam parados se encarando, mas quando a Liu começa a conversar com Anlin, ela percebe que dessa vez ele realmente está falando a verdade. Com a voz trêmula, o herói explica que ele estava apenas praticando enquanto se divertia com ela e que era por isso que a energia dele parecia mentirosa. Liu balança a cabeça, dizendo que é impossível praticar e se divertir ao mesmo tempo, chamando isso de desculpa sem sentido. Sem saída, o Anlin decide abrir o jogo e conta que tem um sistema do hack que o ajuda a trapacear no cultivo, acelerando o aprendizado de habilidades. Mas ao invés de ficar feliz ou curiosa com a revelação, Liu fica triste. Ela percebe que as ofensas e comentários que as pessoas faziam sobre o Anlin, chamando ele de trapaceiro, eram na verdade verdadeiros. Mesmo assim, a garota decide fazer um teste final e ela pede pro nosso herói contar uma mentira, apenas para confirmar a autenticidade do que ele diz. Anlin pensa por um momento e responde que não cultivou usando o sistema, e sim que ficou mais forte comendo uma pedra espiritual estranha. Logo em seguida ele completa, falando que essa pedra causa uma diarreia tão forte que é praticamente uma tortura. A Liu, curiosa e determinada a confirmar, vai lá e come a pedra na frente dele, e a ideia era simples. Se ela também tivesse diarreia, o Anlin estaria dizendo a verdade, mas se nada acontecesse, ele seria oficialmente um mentiroso. Um segundo depois, ela engole o pedaço da pedra e a diarreia bate com força total. A garota começa a sentir o mesmo sofrimento que o nosso herói passou. Pra sorte dela, o novo poder do Anlin poderia neutralizar os efeitos colaterais dessa pedra. E sem pensar duas vezes, ele canaliza o poder e o direciona pra Liu. A energia dourada envolve o corpo da garota, e aos poucos ela começa a se sentir bem melhor e respirando aliviada. Depois disso, Anlin entrega uns lenços espirituais especiais pra ela, feitos pra quem sofre dos mesmos efeitos da pedra. Como forma de agradecimento, Liu dá ao herói um acessório pra usar na cabeça, um tipo de adorno mágico capaz de protegê-lo de um golpe mortal. Quando Anlin parte voando pra continuar sua jornada, o sistema hack surge e informa que as chances dele ter um romance com a Liu aumentaram consideravelmente. E agora sim, moleque, mais uma pro harém do Anlin. E enquanto viaja pelo céu, nosso herói acaba se deparando com um estudante mais poderoso de toda a academia de cultivadores. Esse mesmo cara estava prestes a declarar uma guerra e ele procurava um estudante chamado Shen Shen. Ele avisava a todos que se Shen Shen não aparecesse pra lutar, ele iria derrotar todos os mais de 20.000 estudantes da escola de uma vez só até encontrá-lo. Anlin observa a cena de longe, chocado com a arrogância do sujeito. De repente ele sente algo muito estranho, um pequeno rastreador vibrando. Ao olhar, ele percebe que o sinal vem da Xiaolan, que aparentemente está em perigo. Sem perder tempo, o herói muda completamente a sua direção e sai voando para socorrer sua amiga. Em outro ponto do campo de batalha, Xiaolan e o cachorro instrutor estão cercados por vários estudantes. A garota tenta lutar, mas está bem cansada e o cachorro já mal consegue se mover. No momento que a Xiaolan está prestes a ser atingida, o Anlin aparece voando, interceptando o golpe, salvando os dois em um movimento heróico. Usando seu novo poder da terra, o herói libera uma onda curativa que restaura as energias dos dois companheiros. Mas antes que eles possam reagir, o estudante mais forte da academia entra em ação, e com um único movimento ele devasta centenas de estudantes, destruindo tudo ao redor. O ataque é tão poderoso que só Anlin e seus amigos sobreviveram. E isso foi graças ao acessório de cabeça que a Liu tinha dado pro Lin. O item mágico absorveu parte do impacto e os salvou da morte certa. Quando a poeira baixa, o campo tá em ruínas. Dos mais de 20.000 estudantes, sobraram apenas 132. Anlin aproveita a confusão para finalizar os inimigos que ainda estavam de pé, acumulando mais vitórias e subindo pro 9º estágio de poder. Depois da batalha, ele encontra um momento de calma e pede desculpas a Xiaolan por tudo que passou. A garota sorri e aceita o pedido, e os dois voltam a ser bons amigos como antes. Mas o caos está bem longe de acabar. Como Shen Shen ainda não apareceu, o cara dos raios, o estudante número 1, anuncia que vai destruir toda a floresta dos 1000 picos. Esse é um local sagrado, onde o torneio estava sendo realizado. Os professores observavam as cenas de longe, tensos, mas decidiram não interferir por enquanto, confiando que o equilíbrio do campo de batalha seria mantido. De repente, o Sheng e a garota mais bonita da academia, chamada Sun, aparecem para enfrentar esse estudante número 1. O Sheng invoca uma prisão espiritual gigantesca e grita para todos os alunos restantes levantarem a mão e uma Genkidama para doarem sua energia para fortalecê-lo. Mesmo com a energia combinada de centenas de estudantes, o adversário se livra facilmente das correntes, destruindo tudo ao seu redor.
melhor. A Sun tenta um ataque frontal, mas o cara repele todos os golpes facilmente. Então ele aponta a lança pra ela e hesita por um instante e com um pouco de vergonha tenta chamá-la pra sair. A Sun, sem paciência, recusa o convite e dá uma cabeçada na lança, se eliminando propositalmente do Battle Royale só pra não ouvir mais o cara. O Shang ri e diz que Sun gosta de homens que não ficam mostrando o peitoral. Ao ouvir isso, o estudante número 1 fica irritado e desconta toda a raiva em Shang, lançando um ataque devastador. E infelizmente, o personagem mais carismático e gente boa da obra acaba sendo eliminado aqui, deixando o campo de batalha em silêncio. Quando o estudante número 1 se prepara para eliminar o Wan Lin, o céu se ilumina com um relâmpago dourado e uma figura aparece na frente dele. Esse era o Shen Shen, e com apenas um dedo ele apaga o raio lançado pelo estudante mais poderoso, marcando a chegada do verdadeiro monstro da academia. Esse é o mesmo cara que havia aparecido antes pro Wan Lin. Ao ver o nosso herói novamente, Shen Shen o encara com um olhar sereno e ao mesmo tempo imponente. O nosso herói quase volta a ter dor de barriga de novo, só de olhar pra cara dele, e com uma voz calma, mas cheia de autoridade, ele fala pro Wan Lin que ele precisa aprender a usar o golpe lendário Teia do Rasgador de Céus, e que nome bizarro. Essa é uma técnica antiga, capaz de dividir os céus e abalar o equilíbrio do mundo. Wan Lin tenta fazer perguntas, mas o Shen Shen apenas sorri e desaparece, deixando o herói completamente confuso e cheio de dúvidas. Poucos segundos depois, o sistema hack aparece e informa que uma nova atualização chegou, mas ela não é nada animadora. Isso aqui é tipo quando o Windows atualiza, é só tristeza, nada mais que isso. A chance do Wan Lin não se tornar mulher caiu pra 0.000001, é tanto zero que aquele 1 ali representa uma possibilidade totalmente irreal. Mas mesmo assim o nosso herói se apega àquele 0.00001% de chance, e ele acha que mesmo que ela seja mínima, ele ainda tem chance de ganhar, então ele parte pra cima. Esse cara que a gente viu até agora é chamado de Wang. Ele é basicamente o estudante mais forte da academia, e se ele conseguir derrotar o Wang, o sistema promete que ele vai ficar no ranking 2. Com isso, a vida dele vai finalmente voltar ao normal, sem transformações inesperadas, pelo menos por enquanto. Sabendo disso e sem nenhuma alternativa viável, nosso herói decide encarar o impossível. Ele respira fundo e olha pro horizonte e chama o estudante mais forte pra porrada. Quando a Xiao Lan percebe o que ele tá fazendo, ela corre até ele desesperada e pergunta o motivo de tamanha loucura, mas pra sua surpresa, Wan Lin dá um soco nela, eliminando ela instantaneamente do torneio. O golpe nem foi por maldade, foi só um gesto pra protegê-la, impedindo que ela fosse ferida pelo combate que estava prestes a acontecer. Ao notar que Shen Shen não está mais por perto, o estudante Rank 1 Wang vê a oportunidade perfeita para descontar toda a sua raiva no nosso herói. O fiel cachorro da Bai, tentando defender o seu mestre, avança para protegê-lo, mas Wan Lin detém e o elimina no campo de batalha, garantindo que ele também não seja ferido. Agora só restam dois, o Wan Lin e o Wang, frente a frente, com a energia espiritual do campo tremendo entre eles. O golpe de Wang vem com força absoluta, um raio destrutivo que poderia apagar qualquer ser vivo do mapa. Wan Lin contra-ataca usando seu punho destruidor de montanhas, mas o golpe falha miseravelmente, ele quase é atingido em cheio. Antes que tudo acabe, o sistema hack surge novamente, notificando que Wan Lin acabou de adquirir uma nova habilidade. Sem pensar duas vezes, o herói reúne toda a energia que lhe resta e executa o golpe supremo, o dedo que divide o céu. E eu não posso deixar de falar novamente, que nome ridículo. Bom, naquele instante o ar se parte em duas direções e todos os monitores que transmitem a batalha começam a falhar e apagar, mas ainda assim todos os estudantes dentro da academia conseguem ver o clarão gigante atravessando o céu. O impacto é tão forte que o chão treme e os ventos mudam de direção e o som ecoa por todo o reino espiritual. Quando a luz finalmente se dissipa, o Wang está caído no chão, completamente derrotado, e tudo que resta é o silêncio absoluto. Então do nada a plateia explode em gritos, Wan Lin venceu. Todo mundo tá impressionado com o poder que ele acabou de mostrar. A Liu, observando de longe, vê o tamanho da força liberada e percebe que quando lutou contra ele, Wan Lin realmente tinha pegado leve. Mal sabe ela que o moleque nem tinha esse poder todo ainda. Os professores estão sem entender nada, então eles decidem apenas selecionar o nosso herói para ser enviado a um local especial. Lá, os cultivadores excepcionais são treinados após grandes conquistas, mas antes disso, o corpo de Wan Lin cede à exaustão, e depois de usar aquele golpe devastador, ele fica desacordado por 10 dias seguidos, dormindo como uma pedra. Quando ele desperta, o que o deixa mais envergonhado é perceber que nesse tempo, todos da academia começaram a chamá-lo de estudante mais forte da história. Com essa vitória, o sistema hack o recompensa com novos poderes, obviamente, além de habilidades e uma coleção de itens lendários, alguns tão estranhos que o próprio Wan Lin não faz ideia de como usá-los. Um mês se passa desde então e o trio principal, Wan Lin, Xiao Lian e Shang, é oficialmente nomeado como mensageiros divinos da academia espiritual. Essa nova função vem com a grande responsabilidade, eles agora devem ajudar o mundo humano a prosperar. Durante a cerimônia,
o reitor nomeia Wan Lin como líder dos mensageiros e o herói, com seu bom humor de sempre, faz uma promessa ousada. Ele diz que vai trazer os itens do mundo humano para todo mundo de graça, bastando apenas pedirem. Basicamente ele vai comprar tudo na Shopee. No meio dessa felicidade toda, Liu aparece sorrindo e anuncia uma novidade. Ela e o Wan Lin estão criando o primeiro clube de esportes do mundo espiritual. A ideia é simples, um grupo dedicado a jogar e relaxar, se divertir e esquecer um pouco do peso do cultivo, só jogando e relaxando. Todos ficam empolgados com a ideia e decidem participar, transformando o novo clube em um ponto de encontro para estudantes mais poderosos, mas também animados para a academia. E assim, depois de tantas lutas e trapalhadas, treinamentos e conclusões espirituais, o nosso herói Wan Lin finalmente encontra um pouco de equilíbrio entre força, amizade e um pouco de diversão. No dia seguinte, vários estudantes apareceram na porta do Wan Lin, todos empolgados e fazendo fila para comprar os produtos da Shopee, desde roupas simples e comidas exóticas ou até bugigangas inúteis. Todo mundo queria um pedacinho da Shopee trazida por ele. O dormitório do herói mais parecia uma lojinha ambulante e o sistema hack até avisou para ele que ele estava começando a abrir uma franquia sem querer. Enquanto isso, aquele cara que havia atacado junto com a Xiao Lian conversa em segredo com o estudante mais forte Wang, mas eu acho que ele não é o mais forte não, já que ele perdeu pro Lin. Bom, durante essa conversa, o poderoso cultivador comenta que a vitória do Wan Lin não foi simples coincidência. Segundo ele, o fato do herói ter vencido significa que uma vontade superior deseja que Wan Lin vá ao mundo mortal e cumpra uma missão importante. Só de pensar que Wan Lin tomou seu lugar como mensageiro oficial, o Rank 1 sente uma mistura de inveja e frustração. Ele tenta se conter, mas começa a chorar, lamentando seu destino e dizendo que falhou com os deuses. Nesse exato momento, o sistema hack aparece para Wan Lin com o seu tom robótico característico, anunciando que ele acabou de receber um novo título, aquele que faz os seus inimigos chorarem. Além do título, adivinha, ele ganhou mais uma habilidade. O moleque tá uma coletânea de habilidades. Bizarro, pô, o cara faz o seu inimigo chorar e já ganha uma habilidade, sensacional. Depois dessa situação no mínimo inusitada, Wan Lin decide tirar um tempo pra relaxar e passa a se divertir junto com a Liu. E esse daqui é meu casal, já tô shippando faz tempo. Os dois passam o dia rindo, jogando e conversando, o que chama a atenção de todo mundo. O meu mano Sheng, vulgo o cara mais legal da obra, tá observando de longe, sorrindo e pensando no quanto o amigo é especial. Afinal, ele conseguiu fazer a durona da Liu sorrir, e isso era algo que ninguém jamais teria visto antes. A Xiao Lian, que assistia tudo de canto, começa a sentir ciúmes, mas a tranquilidade não dura muito não, e de repente o professor especialista em ler o futuro aparece na porta do Wan Lin, falando que precisa conversar com ele sobre algo muito importante que vai acontecer. Assustado e com medo de ouvir uma previsão ruim, o nosso herói sai correndo antes mesmo de ouvir o que o velho tem a dizer. Curiosa, a Xiao Lian vai atrás do professor e pergunta qual era a previsão que ele pretendia revelar ao Lin. O ancião suspira e fica em silêncio por alguns segundos e a cena corta antes que a resposta seja revelada. Mas relaxa que eu vou falar pra vocês o que é. Basicamente, a Xiao Lian soube que essa previsão envolvia incontáveis batalhas e perigos mortais no caminho do Wan Lin, então ela decidiu guardar segredo só pra não deixar o nosso herói ansioso. E logo depois, no momento em que o grupo atravessa o portal entre os mundos, algo inesperado acontece. Uma força misteriosa agarra o herói e a Xiao Lian acaba sendo puxada junto. Sem pensar duas vezes, o mano Shen mergulha atrás deles, atravessando o portal pra não deixar seus amigos sozinhos. Tô falando, pô, esse cara é muito brabo. No instante seguinte, Wan Lin acorda em queda livre, despencando em direção ao solo. O sistema hack surge em pânico, alertando que ele está a 500 metros do chão e se prepara para o impacto mortal. Desesperado, o herói usa seu poder da terra para criar uma camada de energia sobre os seus pés, amortecendo a queda e, por sorte, sobrevive por um triz. Logo depois, Sheng aparece voando, usando suas correntes divinas para estabilizar a descida e lança um feitiço de cura no amigo. Em poucos segundos, Wan Lin está novinho e folha, mas a calmaria dura pouco. De repente, uma garota surge montada em uma nave dourada, cortando os céus como se fosse uma estrela cadente. O seu nome é Ling Ling e ela pilota a aeronave com uma confiança absurda. Os três sobem na nave e começam a acompanhá-la, enquanto Sheng fica todo animado por estar dentro de uma aeronave de verdade, afinal é algo que ele só via em lendas. Wan Lin fica chateado, reclamando que não vai conseguir comprar nada na Shopee se estiver preso ali em cima. Quando o herói pergunta por que eles estão na nave, Ling Ling responde de maneira arrogante, falando que não deve explicações para recém-chegados no reino espiritual. A resposta deixa a Xiao Lian irritada e o clima entre as duas esquenta. Elas trocam olhares de raiva e quase começam uma pancadaria ali dentro da nave. Antes que o caos se instale, o Sheng usa sua aura divina para suprimir o espírito de luta das duas, criando um campo de calma que apaga qualquer intenção de combate. O gesto surpreende Ling Ling e quando ela olha para a cara do Sheng, ela já fica caidinha por ele, elogiando sua força e elegância. A Xiao Lian cruza
os braços, bufando, mas o conflito termina pacificamente. Com tudo aparentemente resolvido, a Ling Ling se dirige até a porta da aeronave e gira uma alavanca. Com um brilho intenso, ela anuncia que chegaram ao seu destino. O chão abaixo começa a se abrir, revelando uma cidade colossal, repleta de luzes, arranha-céus e torres flutuantes. Esse é o mundo mortal renascido, agora cheio de tecnologia e energia espiritual entrelaçada. Esse local onde eles aterrissaram é a maior estação de ônibus espacial do mundo mortal. É um lugar gigantesco. Assim que eles descem da nave, o trio é recebido por uma mulher bem famosa, uma celebridade respeitada e poderosa, conhecida por todos no mundo humano. O nome dela é Yuan, a lendária guerreira que virou símbolo de força e beleza. Ao ver a mulher pessoalmente, o nosso herói Anlin fica completamente encantado. Quase sem palavras, era ela a mulher que ele sempre admirou, sua ídola desde o reino espiritual. Yuan se aproxima com um sorriso confiante e se apresenta a todos. Logo em seguida, ele explica o motivo deles estarem ali. Todos foram enviados para aquela estação espacial porque os humanos não desejam mais a ajuda do reino espiritual. A situação é tensa e, segundo a Yuan, o novo desejo da humanidade é enviar os mensageiros de volta para o reino espiritual quanto antes. Mas não só isso, os humanos estão furiosos, alegando que o reino espiritual mandou mensageiros fracos demais para representá-los. Enquanto ela fala, uma sirene começa a soar em toda a estação e um alerta vermelho aparece nos painéis e o som de disparos de energia ecoa pelos corredores. Sem hesitar, os nossos personagens principais se preparam para lutar e oferecem ajuda para enfrentar os inimigos que estão atacando a base. Mas antes que eles possam agir, um dos humanos, um homem de alta patente e temperamento explosivo, se irrita e grita para que os mensageiros divinos voltem imediatamente para o mundo espiritual. Logo em seguida, ele lança um ataque feroz contra o grupo. O humano Sheng, com reflexos rápidos, se posiciona na frente e protege todos com a barreira espiritual, absorvendo o impacto do golpe. Depois de bloquear o ataque, Sheng encara o humano com firmeza e o desafia para uma batalha justa, determinado a provar que os mensageiros não são fracos como todos pensam. Nesse instante, o sistema hack analisa a situação e mostra ao Lin um relatório rápido. O inimigo está subestimando o usuário e a chance de vitória é de 87% se usado o ataque surpresa. Ao ouvir isso, nosso herói dá um passo à frente e pede pro Sheng deixá-lo lutar no lugar dele. O Sheng hesita por um instante, mas decide confiar. Ele recua, deixando o palco livre pro nosso herói. Porém, antes da luta começar, a filha do humano irritado, a Lin Lin, salta pro campo de batalha furiosa. Ela parte direto pra cima do Anlin, desferindo uma sequência de golpes rápidos. No começo parece que ela tá massacrando o nosso menino, mas pouco a pouco todos percebem que os golpes dela não tem nenhum efeito. Enquanto ela tenta de tudo, Anlin ativa o seu portal celestial, desviando com tranquilidade, e logo em seguida ignora completamente a garota. Ele usa sua técnica e se teletransporta atrás do pai dela para aplicar um ataque surpresa devastador. O homem mal tem tempo de reagir, o golpe vira em cheio, mas no último segundo, Yuan intervém e bloqueia o ataque com a palma da mão. A energia se dispersa e o chão treme com o impacto. Com um olhar sério, Yuan decide testar o poder do Anlin pessoalmente. Ela anuncia que se ele aguentar um golpe espiritual dela, todos os humanos aceitarão oficialmente os mensageiros divinos como aliados. Mas antes que ela finalizasse o golpe, a maluca da Lin Lin tenta atacá-lo novamente e acaba sendo pega na onda de energia junto com ele. Por sorte, o nosso herói já tá forte o bastante para superar esse nível de poder e ativa uma habilidade que impõe a vontade dele acima da dos outros. A força do ataque se desfaz e ele ainda protege a Lin Lin no processo. O único efeito colateral dessa habilidade é que Anlin acaba perdendo parte da sua força cada vez que usa repetidamente sobre o mesmo alvo, mas naquele momento valeu a pena. Com isso, todo mundo na estação fica bem pressionado e os humanos, antes desconfiados, finalmente aceitam os mensageiros divinos como guerreiros legítimos e dignos de respeito. O pai da Lin Lin, agora mais calmo, até se anima e decide colocar a própria filha em uma missão conjunta com Anlin, acreditando que ele pode ajudá-la a amadurecer e entender melhor o verdadeiro cultivo. Logo depois, o sistema hack notifica o herói com um bônus inesperado. Já que ele converteu inimigos em aliados, agora ele desbloqueou a habilidade de visão ilimitada. Esse novo poder permite o Anlin ver através de qualquer objeto, inclusive roupas. E claro que ele ficou completamente sem graça com esse efeito. Pouco tempo depois, o grupo é teletransportado para sua nova missão, e durante a viagem, Lin Lin explica que o objetivo deles é avaliar as características e o nível de força dos inimigos. Eles não querem eliminá-los imediatamente. Enquanto isso, lá na estação, a Xiao Lan e o Shen começam a se preocupar com o herói e pedem permissão para se juntar à batalha. No campo de missão, a Lin avança sozinho entre uma névoa venenosa e densa, mas o poder da terra que ele domina anula qualquer tipo de veneno, roubado demais. Então ele acaba seguindo tudo sem dificuldades. Depois de avançar o suficiente, ele volta e puxa Lin Lin para longe da fumaça, levando ela até um ponto seguro entre as rochas. Enquanto se escondem, Anlin olha pro horizonte e fala que tem 4 inimigos bem fortes
fortes esperando eles logo na frente. De repente, sons de gritos começam a ecoar. Os inimigos aparecem cambaleando, chorando e gemendo de desespero. O nosso herói observa satisfeito e com um leve sorriso e explica que usou um poder ilusório e que agora todos estão com depressão e diarreia. Enquanto isso, do outro lado da tela, Xiao Lan tá insistindo para ser enviada como reforço na batalha. Ela implora aos superiores humanos que a deixem ajudar o Wan Lin, mas os humanos teimosos e orgulhosos não aceitam. Segundo eles, apenas Wan Lin mostrou ser forte o suficiente para enfrentar os inimigos e por isso eles decidiram enviar seus próprios guerreiros de confiança, ao invés de mandar mais mensageiros espirituais. Mas a Xiao Lan não desiste, ela quer ganhar no cansaço. Essa insistência acaba irritando a galera, e sem paciência eles a atacam. Antes que o pior acontecesse, o Shang aparece, interferindo com sua aura divina. Ao ver o quanto a Xiao Lan estava preocupada, ele decide forçar a barra com os humanos e fala que vai atrás do Wan Lin de qualquer jeito, mesmo sem permissão. No fim, os dois conseguem escapar e partem para ajudar o seu amigo, enquanto os alarmes da base humana começam a soar, indicando a nova ameaça. O que está acontecendo é que vários seres trevosos estão se direcionando para o mundo mortal, através de portais sombrios e rompendo barreiras mágicas que deveriam ser impenetráveis. Com isso, os humanos que ficaram para trás precisam se dividir, lutando em vários campos de batalha ao mesmo tempo para tentar conter a invasão. Durante um desses combates, um figurante humano curioso tenta espiar através de um dos portais, mas no momento em que ele coloca a cabeça lá dentro, ele é atingido por algo que a gente não consegue ver. Essa força misteriosa rompe a barreira entre os mundos e invade a base com um estrondo ensurdecedor. De dentro do portal sai uma demoninha muito bonita, com chifres curvados, asas negras e uma presença tão poderosa que o ar ao redor parece congelar. Ela derrota todo mundo do local com facilidade e após o massacre segue em direção a um certo alvo especial. De volta ao campo de batalha, An Lin, Shen e Xiao Lan finalmente se reencontram. Esse trio lendário se posiciona um ao lado do outro, pronto para dar aquele reforço brabo contra os inimigos demoníacos. Enquanto se preparam, a Lin Lin recebe uma mensagem urgente, informando que a base perdeu completamente o contato com o mundo exterior. Todos percebem que a situação é mais grave do que se imagina, então eles decidem vencer o inimigo atual o mais rápido possível e em seguida partir para resolver o que quer que esteja acontecendo na estação. De repente, An Lin sente uma presença estranha atrás dele, e antes que consiga reagir, os inimigos o cercam. Eles o agarram e o levam pro alto, atacando ele com golpes combinados até ele desmaiar no ar de tanto levar porrada. O Shen, vendo seu melhor amigo sendo levado, corre desesperado para salvá-lo, mas no meio do caminho a Demonete aparece bloqueando a passagem. Claro que o cabeludo é brabo e ele atravessa a oponente em questões de segundos, abrindo o caminho e saltando para segurar An Lin antes que ele caia no chão. Mesmo assim, ele percebe que não vai conseguir sozinho e nesse momento Xiao Lan corre para ajudá-lo, estendendo as mãos para tentar segurar o corpo do nosso herói. Mas antes que ela alcançasse o amigo, o inimigo lança um raio de energia diretamente nela, atingindo ela em cheio e a jogando contra o solo. Vendo o herói caído, Lin Lin tenta reagir, partindo para cima do inimigo com toda a força, mas é facilmente derrotada. O vilão começa a rir confiante na vitória, até que de repente o Shang aparece, afundando o inimigo mascarado no chão com um golpe brutal, e depois encara os outros 3 inimigos sozinho. Enquanto isso, Xiao Lan tava numa luta tensa contra uma Demonete que não parava de gritar, mas a situação piora quando essa Demonete percebe que o Wan Lin ainda tá vivo, então ela muda o foco e parte pra cima dele pra fechar a kill. E é aí que algo incrível aparece. Mesmo inconsciente, o nosso herói começa a murmurar palavras antigas, uma técnica suprema. A energia ao redor dele muda instantaneamente e o chão inteiro treme. De repente, os 4 inimigos caem, derrotados por uma força invisível. An Lin abre os olhos lentamente, um portal negro se abre atrás dele. 2 mãos sombrias saem do portal e o puxam pra dentro, levando ele pra um lugar obscuro e silencioso. Dentro desse lugar, o herói desmaia mais uma vez, mas o sistema hack surge gritando em sua mente e o acorda na base da porrada. Assim que ele desperta, o sistema o alerta de que ele está em perigo extremo e oferece uma nova trapaça para superar a situação. Animado com a ideia de quebrar as regras mais uma vez, o An Lin aceita o desafio. O dedo dele começa a brilhar intensamente e o sistema ordena que ele grite e se transforme em algo capaz de sobreviver naquele lugar sombrio. Enquanto isso, do lado de fora, Xiao Lan tá desesperada, chorando e gritando seu nome. No meio da confusão, ela é atingida e acaba sendo eliminada da luta. Mas antes de cair, o Shang protege o campo e segura os inimigos restantes. Ao ser salva, Xiao Lan vê o portal se fechando e numa última tentativa de trazer o An Lin de volta, ela invoca uma espada gigante de fogo e atira contra o portal. Nesse momento, a Demonete olha pra trás, sentindo a perturbação na energia. E foi só ela fazer isso que a transformação do An Lin começou a brilhar mais forte que o sol. Mas ao contrário do que todos esperavam, ele não se transforma. Em vez disso, ele invoca sua amiga, a Liu. A aparição dela é tão rápido que o tempo parece parar
parar e com um único movimento, a Liu sai do portal e congela todos os inimigos em questão de segundos. Depois disso, ela teleporta os personagens principais para dentro do portal e tudo acontece tão rápido que nem mesmo Shen consegue acompanhar os movimentos dela. Ao receber os agradecimentos do grupo, a Liu mantém a expressão séria e fala que os problemas estão apenas começando. E foi só ela falar isso que a Demonete aparece na frente deles, caminhando lentamente em direção ao grupo, com um sorriso que promete o início de uma nova guerra. Ao verem a Demonete na frente deles, os nossos personagens principais tentam negociar. Com firmeza, os quatro pedem para ela soltar os reféns e se render, tentando evitar uma guerra total entre os mundos. Mas a chifruda tá nem aí e ignora completamente o aviso. Com o olhar carregado de arrogância, ela abre um portal sombrio e tenta eliminar Liu, lançando contra ela um ataque devastador de energia espiritual. No mesmo instante, algo inesperado acontece. Uma flor vermelha brota da cabeça do Anlin, irradiando pura luz. E dentro da flor sai uma magia sagrada e se projeta, atingindo a mão da inimiga, a fazendo recuar. Foi só então que o Anlin percebeu que havia recebido mais uma nova técnica. A Liu, que por pouco não foi eliminada, fica irritada de verdade. Cheia de raiva, ela avança contra a chifruda e consegue arrancar algumas penas das asas da inimiga. Mas isso ainda não é o suficiente para derrotá-la, e percebendo que poderia perder para os heróis, a Demonete de chifres decide apelar. Ela consome a energia dos cultivadores que mantinha como refém, drenando toda a força vital deles para aumentar o seu poder. Com essa energia acumulada, a inimiga invoca uma arma divina colossal, uma espada dourada com runas antigas. O poder da arma é tão absurdo que até o sistema hack surge em alerta na mente do Lin. Essa espada basicamente possui o poder para quebrar as leis do universo e pode matar ele instantaneamente. Ela pode até mesmo apagar o sistema hack. Ao ouvir isso, o coração do nosso herói dispara e a chifruda, agora consciente do perigo que o Anlin representa, muda o foco de ataque diretamente para ele. Ela o agarra com feitiços espirituais e lança uma sequência de ataques ferozes. Seus amigos tentam ajudá-lo, mas todos perdem seus poderes espirituais, pois a inimiga tá usando várias armas divinas ao mesmo tempo. No entanto, esse excesso de poder cobra um preço. Ao usar tantas armas simultaneamente, a Demonete começa a perder a consciência. Antes de desabar, ela murmura com uma voz distorcida de que foi ordenada a eliminar tudo aquilo que não pertence a esse mundo. Nesse momento crítico, o sistema hack aparece diante do herói e oferece uma escolha desesperada. Essa é basicamente uma oferta especial, um poder absoluto em troca de 1/5 da vida do nosso herói. Sem pensar duas vezes, o Lin aceita, já que é melhor 1/5 a menos do que a sua vida inteira indo embora. Mas logo após aceitar, uma pequena fadinha surge diante dele e diz com a voz trêmula que ele não deveria ter feito isso. Ao firmar o contrato, o herói entra em um mar espiritual e se depara com o verdadeiro espírito do sistema hack. Ela se apresenta como Tina, uma entidade antiga que revela a verdade por trás de tudo. Anlin vê dentro da sua consciência que a espada da chifruda tá cortando a conexão entre ele e a Tina, fazendo os dois sentirem dor. Enquanto o caos se espalha do lado de fora, os amigos do Anlin observam impotentes. Sem conseguirem se mexer, eles se perguntam que Deus ele ofendeu para ser alvo de tanto sofrimento. A Demonete então invoca uma calamidade, uma força destrutiva que ameaça aniquilar tudo. Humanos, mensageiros, cultivadores, ninguém vai escapar. Voltando pro Anlin, a Tina explica que em um futuro distante uma calamidade ainda maior destruiu tudo que ela amava, incluindo o próprio Anlin. E usando todo o seu poder, ela voltou no tempo, transformando-se em um espírito do sistema, com o único objetivo de treinar o Anlin para mudar o futuro. Anlin finalmente entende todas as vezes que o sistema o ajudou, que o impediu de morrer, que o fez rir, era ela. A Tina sempre esteve ao seu lado e as memórias se alinham. As lágrimas começam a escorrer do rosto do nosso herói e a Tina, já enfraquecida, oferece o seu poder restante para que ele possa enfrentar a calamidade do lado de fora. O Anlin acaba recusando, ele fala que não quer se separar dela outra vez. Eles então se abraçam dentro do mar espiritual e o herói promete que vai proteger o seu legado. Logo depois ele ativa a técnica do dedo que divide o céu. Com esse nome ridículo, ele explode tudo ao redor. De repente o Anlin acorda e lá fora tudo tá ruínas. Seus amigos estão caídos, o céu tá escuro e a calamidade paira sobre eles. A Tina surge diante dele com um sorriso, respondendo a sua primeira pergunta. Ele dissipou a calamidade, mas enquanto ela existir, outras vão surgir. Eles trocam o último olhar e juntos eles decidem agir como um só ser. A Tina volta pra dentro dele, unindo suas almas, e Anlin ativa novamente a magia de transformação. Dessa vez ele é reconhecido pelas armas divinas que antes obedeciam à chifruda. Sobre a orientação da Tina, o nosso herói começa a usar as próprias armas contra a formação demoníaca, quebrando os selos que mantinham a calamidade viva. Ele avança em meio à destruição, erguendo a espada divina. Com o comando da Tina, ele dispara um golpe capaz de partir o céu em dois. O impacto é tão forte que a Demonete acorda e vê a
cena assustada e desmaia novamente. Num piscar de olhos, a calamidade é destruída e o céu volta a ser azul. A Tina aparece pela última vez diante do Anlin. O seu corpo de energia tá começando a desaparecer e com uma voz suave ela diz pra ele ir até o reino espiritual e encontrar ela nessa realidade. Em lágrimas, Anlin tenta segurá-la, mas ela some lentamente, deixando apenas uma luz flutuante no ar. Depois disso, nós temos um calmo epílogo, onde os cultivadores humanos foram salvos. Os heróis fazem um tour pelo mundo mortal e agora Anlin possui 3 armas divinas que precisa aprender a controlar sozinho. Por conta dos seus feitos, ele é celebrado como grande herói, elogiado por todos, mas ele não sorri, já que no fundo ele sabe que daqui em diante vai precisar ficar ainda mais forte, dessa vez sem depender do seu sistema hack. Depois de todos esses acontecimentos, a história muda de foco e começamos a acompanhar a vida de uma mulher misteriosa de cabelos brancos. Ela, há 1000 anos, cultiva sua força espiritual através da arte. Essa mulher é diferente de qualquer outro cultivador. Em vez de batalhas ou treinamento físico, ela busca equilíbrio através da música. Ela também faz pinturas e meditação, transformando a própria arte em um meio de alcançar a divindade. Após 1000 anos de cultivo ininterrupto, ela finalmente obtém o poder necessário para se tornar uma deusa, mas surpreendentemente ela decide esperar mais um aninho antes de ascender. Ela fala que só deseja se tornar deus quando a guerra entre os seres atingir o seu ápice. Ela acredita que quando o caos dominar todos os mundos, sua presença divina terá um propósito ainda maior, o de restaurar o equilíbrio. Algum tempo depois, o cenário muda e vemos um demônio colossal. Ele tá comprando uma briga séria com um dos 5 deuses mais poderosos da existência. Esse demônio não tá sozinho, ele comanda um exército gigantesco, composto de não só demônios, mas também de outras raças, até mesmo humanos, que traíram suas próprias espécies em troca de poder. A tensão só aumenta quando o demônio finalmente consegue provocar o deus ao ponto de deixá-lo furioso. Os dois se preparam para começar uma batalha que pode abalar todo mundo, mas no instante que o confronto vai começar, a mulher de cabelos brancos aparece. Com uma aura calma e imponente, ela interrompe os dois e declara que tá prestes a se tornar o novo deus. Sua voz ecoa pelos céus e as nuvens se abrem com relâmpagos dourados. Ela anuncia diante de todos que vai unir-se ao seu pai, o mesmo deus que estava prestes a lutar contra o demônio. Então, diante dos céus, ela inicia sua transformação divina, mas algo dá errado. Por algum motivo misterioso, o céu se recusa a recebê-la. O raio divino que deveria abençoá-la simplesmente se dispersa e o ritual é interrompido à força. O silêncio toma conta do campo de batalha e o deus está bem confuso, tentando entender o que aconteceu. Mas antes que ele possa reagir, o demônio começa a rir. Com um tom provocador, ele propõe um acordo. Em 3 dias, eles vão se encontrar novamente no campo das estrelas caídas. Lá, eles vão ver quem realmente é digno de ser chamado de Deus. Movido pelo orgulho, Deus aceita o desafio. Ele promete que em 3 dias a justiça divina vai cair sobre o demônio e todo o seu exército. Mas mal sabe ele que tudo isso faz parte de um plano muito maior, e você não deve dar preparo pro Batman, senão você sabe o que vai acontecer. O demônio estava apenas seguindo ordens de um cajado trevoso, um artefato antigo que parecia ter consciência própria. O verdadeiro objetivo do plano não era a batalha, mas sim afastar o deus do seu domínio. Com o deus fora do seu território, o cajado ordena que o exército demoníaco invada a região sagrada para roubar um tesouro divino escondido. E não para por aí, o cajado ainda dá mais uma ordem direta ao demônio. Durante esses 3 dias, ele tem que eliminar todos os estudantes da academia de magia, nenhum deles deve sobreviver. As tropas demoníacas rugem em obediência, marchando para executar o seu plano. A cena acaba cortando e vemos o Anlin completamente tranquilo, dormindo profundamente em sua cama. O despertador tá tocando alto pra caramba do lado dele, e aquele mesmo herói que tava enfrentando todo mundo, fazendo várias coisas, agora tá ali babando no travesseiro, completamente alheio da guerra que vai acontecer. E é então que o Anlin acorda, com o cabelo todo bagunçado e a cara de quem dormiu por 3 dias seguidos. Logo que ele abre o olho, ele se lembra de algo importante: o sistema hack não vai mais ajudá-lo. Agora ele precisa enfrentar o mundo com suas próprias forças, sem nenhuma trapaça divina. Enquanto ele se levanta, o cachorro da Bai, que dormia jogado no chão ao lado dele, abre a boca e solta uma frase absurda. Ele diz que o cheiro de garota tá no ar e dá até pra sentir o gosto. O Anlin acorda assustado e o cachorro começa a falar um monte de baboseira. Ele descreve os aromas femininos, como se ele fosse um sommelier. Sem pensar 2 vezes, Anlin pega o celular e começa a gravar tudo pra usar como prova depois. O Dabai não é bobo e pra se vingar ele começa a fazer perguntas suspeitas pro Anlin, pegando o herói de surpresas com as respostas fora de contexto. O resultado foi que o cachorro também grava um áudio incriminador, deixando o Anlin em maus lençóis. A briga então começa e os dois caem na porrada dentro do dormitório mesmo, quebrando cadeira, cama e até espelho. No meio dessa confusão, o anúncio ecoa pela escola inteira. A professora-chefe anuncia que vai acontecer um passeio insano, uma espécie de excursão espiritual. Os estudantes vão poder levar apenas alguns itens de
proteção ou de diversão. Após ouvir isso, Wan Lin começa a pensar no que levar, e a primeira ideia é obviamente as suas armas divinas, mas como elas ainda não obedecem direito, ele fica na dúvida, imaginando o caos que seria uma delas resolver atacar ele no meio do voo. Então ele muda de ideia e resolve levar um presente pra Liu, já que ele quer agradecer a ela por tudo que ela fez por ele. Durante a conversa, Liu, como sempre, tá bem elegante, manda o nosso herói ficar com a roupa feminina que ele ganhou, explicando que apesar da aparência, o traje possui uma defesa espiritual altíssima. Wan Lin, todo sem graça, aceita o presente, eles acabam jogando um jogo juntos. Pela primeira vez, a Liu vence Wan Lin, o que a deixa completamente radiante, e o herói é revoltado. Quando ele tenta ir embora, a Liu segura sua mão e enche o anel que havia dado a ele com sua própria energia mágica. Ela diz que se algo acontecer, ele vai poder invocar ela na hora, usando aquele anel. Logo depois, como a Liu não tinha aceitado o presente dele, Wan Lin tenta dar roupa pra Xiao, só que ela também recusa, achando tudo isso meio estranho. Sem saber mais o que fazer, ele tenta oferecer o seu traje pro Shang. Pra surpresa de geral, ele diz que deixou de ser preconceituoso há muito tempo, e se esse é o estilo do Wan Lin, ele tem que ser ele mesmo. Wan Lin quase cai pra trás com a resposta, mas o Shang tá falando sério. Segundo ele, evoluir espiritualmente também é aceitar quem você é. E de volta ao quarto, nosso herói tá bem pensativo. Em frente ao espelho, ele segura a roupa e começa a se imaginar com ela. De repente, o cachorro entra no quarto e vê a cena. Wan Lin até tenta se explicar, falando que tudo é um mal entendido, mas uma flor vermelha brota em sua cabeça e começa a projetar uma ilusão dele dançando com a roupa bem ali no ar. O Dabai cai no chão de tanto rir. Wan Lin, completamente constrangido, jura que vai dar a roupa pra qualquer garota. No dia seguinte, ele se dirige à porta da Xiaolan, decidido, mas antes que pudesse falar com ela, a Liu aparece e flagra o herói treinando falas pra entregar o presente. Ela sorri e fala pra ele ser sincero com a Xiaolan, já que a sua amiga vai entender. Mas em vez de seguir o conselho, Wan Lin mente. Ele fala que o presente é algo muito especial e mágico e que ela não pode recusar. A Xiaolan, desconfiada, pergunta se a roupa é amaldiçoada e Wan Lin nega com firmeza. Mas no mesmo instante, a flor vermelha aparece mais uma vez, mostrando a Xiaolan o que ele fez com a roupa no espelho. A garota fica vermelha de raiva e vergonha, mas no fim acaba aceitando o presente. Ao vestir o traje, uma energia obscura começa a percorrer o seu corpo e todos sentem um poder emanando. Na verdade, essa roupa é uma relíquia espiritual de alto nível e a energia é tão intensa que a Xiaolan sobe um estágio de cultivo instantaneamente. Wan Lin, ao perceber que a roupa é bem especial, ele tenta negociar. Já que essa roupa é tão poderosa, ele quer ela emprestada só um pouquinho. A Xiaolan tá revoltada e prestes a bater nele, mas ela é interrompida por uma mensagem. A espada voadora tá prestes a decolar. E sem perder tempo, Xiaolan ativa suas novas asas e agarra Wan Lin, voando em direção à espada voadora gigante. É então que vemos a base da academia, onde a professora, agora com a aura divina, ativa a decolagem. Ela explica que o verdadeiro objetivo dessa viagem é levar os estudantes para ver os resultados da guerra entre os deuses. A grande espada começa a brilhar e dezenas de cultivadores sobem nela, prontos para a jornada. Quando Wan Lin e Xiaolan aparecem flutuando lado a lado, todos os estudantes começam a gritar em empolgação, saudando o herói lendário que agora viaja entre deuses imortais. Porém, enquanto todos comemoravam, a Xiaolan começou a perder o controle das suas novas asas. As plumas espirituais tremulavam desajeitadas e a energia que fluía delas ficava completamente instável, fazendo ela voar em zigue-zague como um pombo. Wan Lin, desesperado, tentava ajudar, mas o vento cortante da velocidade da espada voadora quase arrancava o cabelo dele. No meio da confusão, a professora observava tudo de longe e lembrou uma conversa que teve com aquele velho que prevê o futuro. Naquela conversa, o vidente deixou claro que essa viagem vai ser perigosa e tudo vai ser por causa do Wan Lin. Ao se lembrar disso, o rosto da professora ficou pálido e, sem pensar duas vezes, ela acelera a espada voadora ao máximo, tentando sair dali antes que o pior acontecesse. Mas enquanto fazia isso, a Xiaolan, com suas asas descontroladas, pensava em outra coisa completamente diferente. Na verdade, ela queria perder a viagem de propósito, só pra ter um momento a sós com Wan Lin. Só que o destino não deixou, e no instante que ela parou de se mover, um clarão apareceu atrás deles. Esse é o lendário Wang, o estudante mais poderoso da academia, ou ex-mais poderoso, já que Wan Lin assumiu esse posto. Ele também estava atrasado pra viagem, e ao ver Wan Lin com a Xiaolan, o Wang lembra que deve um favor ao herói, afinal o cara salvou o mundo e derrotou uma calamidade sozinho. Então, com um sorriso determinado, ele decide ajudá-los a alcançar a espada. Ele junta todo o seu poder divino, o poder suficiente para destruir uma montanha ao meio. Ele dá o maior impulso da sua vida, empurrando Wan Lin e a Xiaolan em direção à espada voadora. O impulso foi tão insano que o próprio Wang ficou parado no ar e emocionado, vendo seus inimigos sendo lançados para longe. Ele tá se despedindo como se fosse família. Por algum motivo ele não vai junto, fica apenas observando com lágrima nos olhos e aquele ar de dever cumprido. Mesmo com toda essa força, Wan Lin e a Xiaolan não conseguem alcançar a espada. Eles ficam
ali flutuando no limite com as mãos esticadas, quase tocando a borda da nave espiritual. Lá de cima, a professora vê a cena e avisa todos os estudantes. A espada voadora vai atingir a sua velocidade máxima em 10 segundos e quem quiser ajudar o Anlin é agora ou nunca. Ao ouvir isso, o Shang entra em ação. Ele ativa o seu poder espiritual e lança correntes de energia dourada em direção ao Anlin, tentando puxá-lo. Vendo o esforço do monitor, todos os outros estudantes se unem, canalizando o poder junto com o dele. As energias conectadas se juntam e formam um portal luminoso. Essa é uma passagem temporária para trazer o herói de volta a bordo. Mesmo assim, o vento espiritual era tão forte que parecia impossível avançar. O Anlin gritando ativa a única ferramenta divina que ainda obedece minimamente. Essa é uma adaga espiritual, que ele a chama carinhosamente de Bug. Com a sua força combinada com a Xiaolan e dos outros estudantes, eles finalmente atravessam o portal e pousam em cima da espada voadora. Todos os estudantes aplaudem, gritando o nome do Anlin como se fosse uma celebridade. A professora suspira de alívio, mas ainda mantém um olhar sério. Logo em seguida, a espada voadora atinge sua velocidade suprema, cortando os céus como um raio dourado. A paisagem desaparece num borrão e o vento do céu é tão alto que ninguém mais consegue falar. Depois de estabilizar a viagem, a professora se aproxima da Xiaolan e a parabeniza oficialmente. Ela acabou de se tornar a terceira estudante da academia a atingir esse nível de cultivo. Os estudantes aplaudem e a Xiaolan sorri toda sem graça, fingindo que não tá se achando. Enquanto isso, Anlin já tá ali, se segurando no chão para não ser jogado para fora mais uma vez. Mas o clima muda rapidamente. Do outro lado da tela, em um cenário sombrio repleto de chamas negras, o exército demoníaco começa a se mover. Lá, o comandante das trevas dá ordens diretas, preparando 100.000 insetos espirituais para invadir e atacar a espada voadora durante o trajeto. Essas criaturas demoníacas são pequenas, mas cada uma carrega uma energia de destruição capaz de perfurar barreiras mágicas. Enquanto o inferno se prepara, a narrativa volta pro céu. Lá, sobre a espada voadora, o professor explica calmamente sobre a grande ilha de pedra onde a guerra entre os deuses vai acontecer. Ela diz que aquele local é o ponto central do equilíbrio entre os mundos e é onde os estudantes poderão ver com os próprios olhos o poder das divindades. Mas enquanto a aula acontecia, o demônio líder da guerra finalmente consegue absorver completamente o poder do cajado trevoso. Essa é uma energia absurda que explode ao redor dele, distorcendo o espaço. Agora ele não é mais só um general das trevas, e sim um meio-deus. O seu corpo se transforma e o cajado começa a falar dentro da sua mente, prometendo poder ilimitado em troca de destruição. E enquanto o exército avança em outro canto do universo, a filha daquele mesmo deus, a mulher de cabelos brancos, aparece junto de uma versão humana dela mesma. As duas treinam lado a lado, tentando fundir suas forças em atingir um novo nível de poder. O destino, mais uma vez, começa a alinhar todas as peças, e sem saber, o Anlin, que tá tentando arrumar o cabelo por causa do vento, tá prestes a se envolver na guerra mais importante de todos os mundos. No meio disso tudo, a gente começa a entender a origem da mulher de cabelos brancos. A história revela que a sua forma humana é filha de uma humana que vivia em uma nação futurista, uma civilização tão avançada que acabou alcançando um nível perigoso de conhecimento e poder. Com o tempo, a ganância desse povo cresceu tanto que o próprio mundo não suportou mais sua existência. A nação foi completamente eliminada, desaparecendo do mapa. De todas as pessoas que viviam lá, somente uma sobreviveu, a mãe dessa mulher de cabelo branco. Desolada e sem lá, ela vagou por eras inteiras até acabar chegando à lendária Ilha da Pedra. Esse é um lugar onde deuses travavam batalhas antigas e deixaram relíquias sagradas escondidas. No meio do caminho, a mulher encontrou uma figura misteriosa, um viajante que lhe entregou um artefato divino, o pincel da Estrela Roxa. Esse pincel era uma das armas divinas mais cobiçadas da Ilha da Pedra, desejada por todas as raças que buscavam poder absoluto. De volta ao presente, a mulher de cabelos brancos explica que ela e sua parceira precisavam reunir todas as armas divinas antes que o morcego divino chegue à ilha e roube tudo pra si. Determinadas, as duas seguem um plano e o olhar delas é firme, o ar ao redor vibra com sua aura espiritual. Já na espada voadora, a professora começa a organizar os estudantes pro grande confronto. O primeiro é o Shang, a segunda é a Su, a terceira é a Xiaolan e o quarto é o Wenji. O Anlin pensava que ia ficar de boa e tava todo feliz, mas a professora sem dó abre a boca e destrói o sonho dele. Ele vai basicamente formar um grupo, mas o grupo vai ser só ele. O sorriso dele congela na hora e, segundo ela, ele é o mais poderoso, então ele não precisa depender de ninguém não, ele vai trabalhar solo. Dito isso, ela manda todo mundo formar equipe, mas o Anlin é teletransportado direto pra Ilha da Pedra, sozinho. Coitado do cara, já não tem o seu sistema hack e ainda tem que ficar sozinho. Assim que chega, ele abre o seu sistema, mas não tem suporte e começa a procurar manualmente alguma missão que vale a pena. Depois de rolar várias telas, ele encontra uma muito estranha. Ele tem que pular do penhasco para obter o poder do vento. O Anlin olha para os lados e pensa um pouco e acha um penhasco perfeito. Antes de pular, ele sente uma energia sombria se manifestando no horizonte. Do outro lado, as duas mulheres idênticas estão tentando obter o poder para acender o céu.
Cell. Porém, o Cell rejeita a de cabelo branco e aceita a de cabelo preto, permitindo que ela acenda e receba bênçãos divinas. Enquanto isso, na espada voadora, os estudantes terminaram de formar suas equipes, mas do nada uma energia trevosa toma conta do Cell. Os estudantes mais experientes percebem na hora que a Ilha do Dragão da Pedra foi selada. Eles estão presos e com um inimigo dentro do campo. Logo depois, um morcego aparece, abrindo suas asas gigantes e liberando energia destrutiva. O poder dele é tão forte que a professora precisa erguer uma barreira de emergência. Enquanto isso, lá embaixo, Anlin tá literalmente sozinho no meio do nada, com ventos cortantes e relâmpagos espirituais em volta. Quando ele sente o poder do morcego divino, ele ativa sua visão espiritual para tentar analisar o inimigo. Ele percebe que o cara é muito brabo e um segundo depois uma explosão espiritual o joga pra longe. Ele quase morre, mas por sorte é salvo pela única ferramenta divina que o reconheceu como mestre. Recuperado, ele continua sua jornada, subindo em direção ao topo do penhasco, determinado a cumprir sua missão e obter o poder do vento. No céu, a situação piora. Um morcego divino invoca um enxame de 100.000 insetos demoníacos que se espalham em direção à espada voadora. A professora, vendo o tamanho da ameaça, pede ajuda para os estudantes, para eles poderem reforçar a barreira. Mas não é só isso, o demônio ainda libera bestas espirituais gigantes, lançando elas contra os cultivadores humanos. Quem é o primeiro a ser atacado, claramente, é o Anlin. O cara mal tinha respirado e já tem um enxame de monstros vindo na direção dele. Enquanto ele luta pela sobrevivência, os estudantes lá em cima começam a ser atacados. O pânico toma conta e muitos começam a perder as esperanças. Essa professora lembra das palavras do seu velho amigo vidente, aquele que havia dito que tudo daria certo se ela mantivesse os alunos motivados. Com isso em mente, ela decide usar sua própria vida para proteger a todos. Ela canaliza sua energia vital, erguendo uma luz dourada que se espalha como escudo. Ao ver isso, Shen grita para ajudarem a professora e não deixarem ela lutar sozinha. Então que ele ativa todas as armas que comprou durante a viagem ao mundo humano, criando uma chuva de ataques mágicos que iluminam o céu. Enquanto isso, no campo de batalha da Ilha da Pedra, um morcego divino aparece diante de duas mulheres. Ele exige que entreguem os itens divinos, e a pressão espiritual é tão grande que o chão treme e se parte em 1000 pedaços. Ao mesmo tempo, Anlin ativa seus poderes, lutando contra insetos e tentando não morrer esmagado. O seu corpo brilha em energia de vento e terra e ele resiste até o último segundo. E aqui a nossa temporada acaba. A gente ainda consegue ver o som de asas de demônios ecoando e a última mensagem é do Anlin. Sozinho no topo do penhasco, ele olha para o céu rasgado, enquanto o símbolo do sistema hack reaparece em seu braço, piscando lentamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí embaixo se vocês querem ver a segunda temporada aqui no canal. É isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo.